Olá, aqui é o Judeu Ateu. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho. Seja bem-vindo ao Mangá ao Quadrado de número... Ai, eu não sei porque eu fiz isso comigo mesmo. Algum número aí. Mínima ideia. É maior que 200, menor que 300. 239. Mangá ao Quadrado de número 239. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Tudo bem também. Estamos aqui num programa clássico. Primeiro clássico porque é só nós dois. Eu tenho a impressão que faz tempo isso. E segundo porque é um dos quadros favoritos nosso e do público, que é o quadro Um Mangá... Não, que um mangá deu? Bom, esse é o favorito, na verdade, do público, né? Mas é o Você Mangás E. Um quadro no qual a gente comenta meio que a nossa relação com algum tópico específico com os mangás, né? A nossa relação social, moral, todos os aspectos que não envolvem necessariamente a análise do mangá em si, né? Exatamente. E embora talvez nesse vai extrapolar inclusive o mangás, vai ser mais você e... Você e pirataria, né? Pirataria. A gente vai comentar, enfim, né, sobre pirataria, com a nossa relação com a pirataria de mangás e talvez de mídias em geral. E... Eu só queria dizer antes que a gente já tem um programa de pirataria. É verdade. A gente fez o programa há 4 anos atrás, eu reouvi ele para esse podcast. Sim, sim. Lá a gente acabou se focando muito no sentido... De mercado. De mercado, como isso podia influenciar o mercado, positivo ou negativamente, você ter acesso a obras, um pouquinho sobre moralidade, um pouquinho sobre direito autoral, mas eu acho que nesse programa a gente vai tentar dar um foco um pouco diferente, né? O que justificaria a existência desse programa. Exatamente, acho que, bom, o mercado mudou muito e hoje em dia a conversa é de fato mais focada na moralidade do negócio do que qualquer outra coisa, né? Então, provavelmente esse vai ser o foco. Inclusive, esse tema esse podcast tá até saindo um pouquinho atrasado. Acho que já sumiu do consciente coletivo essa conversa de pirataria, mas foi por um curto período de tempo um tema relevante aos otakus, né? Porque teve um período de tempo aí que a Crunchyroll tava pedindo para sites de pirataria retirar os animes que eles disponibilizam e esse tipo de coisa, e rendeu uma polêmica e o papo surgiu, pelo menos nas comunidades que eu frequento, né? E mais ou menos da mesma época também a Shueisha lançou seu próprio aplicativo para lançar os scans dos mangás para você ler de graça, legalmente. Então surge sempre uma questão, sempre tá surgindo alguma coisa pra mexer com esse assunto, né? Esse assunto. Não, esse tema é atemporal porque sempre vai existir pirataria. Essa é a verdade, meu amigo. Vou jogar minha verdade aqui já. Vamos ver. Não, vamos ver. Você pirateia mangás? Estranho. Não vamos ser hipócrita. Aqui no outro programa a gente fez toda uma mise-en-scène ali, mas pirateio mangás, pirateio anime não, porque eu não vejo anime, mas desenho, eu assisti Young Justice há pouco tempo, totalmente pirata, assisto série que não tem no Netflix, que é o programa que eu assino. Sim. O canal que eu assino. Música eu já não pirateio mais hoje em dia. Música eu vivo só de Spotify e YouTube mesmo. Não, é música... uma forma de pirataria disfarçada, porque nunca é dos próprios artistas. Às vezes é lá do Vivo, lá do Vevo. Às vezes mas... Normalmente não. Eu pirateio muito mangá, eu compro mangá também, é claro, né? Anime eu vejo exclusivamente pirateado, série também e música também. Eu só não pirateio jogos, eu acho. Pirateia sim. Não, pirateio AAA. Pirateia não é pouco, não. Não é pouco, não. Desculpa, não. Não, mas eu não pirateio jogo indie. Isso eu não faço. Essa é a minha linha moral. Você tá de olho toda vez que alguém quebra algum negócio aí de... Eu não sei como que funciona. Algum crack, sempre que craqueia algum jogo, opa, vamos dar uma olhada. Você deve ter algum feed, alguma coisa que você olha com frequência, jogos que... Sim, filha entra no Reddit Crackwatch lá. Ah, ok, então existe isso. Tá, beleza. Ok. Tirando isso, sabemos que pirateamos e admitimos isso aqui. Espero que ninguém processe a gente por causa desse podcast. Enfim, dito isso, dizendo que a gente pirateia... Se em algum momento, quando você tá pirateando algum tipo de mídia, alguma coisa que você consome, você sente algum receio, algum tipo de culpa? Eu digo que sim, um pouco. A gente, partindo da
da discussão que a gente teve no outro programa, sobre o ato de você não contribuir de forma financeira real pros artistas, pros produtores, às vezes, tipo, eu fico, porra, sei lá, eu quero ver um filme que alguém me recomenda, pô, esse filme é muito bom. Eu abro o Netflix, procuro lá, não tem lá, eu já fico, puta merda, vou ter que piratear isso, não acredito nisso. Embora se eu fosse querer mesmo não piratear, eu tinha outros meios de não piratear. Dá pra eu comprar o filme, alugar, pegar um, sei lá, NetNow da vida, alguma coisa do tipo. Daria. Não, mas eu tô contigo e eu acho que muito depende de qual é a mídia que eu tô pirateando. Que eu já falei aqui, por exemplo, que eu não pirateio jogos indies e é puramente por culpa moral, sabe? Eu não tenho nenhum. Sim. Eu pirateio um monte de outras mídias, mas, tipo, o jogo indie eu não consigo. Tipo, eu sinto que eu tô arrancando dinheiro do bolso da pessoa. Eu posso não comprar o jogo, mas eu não pirateio, eu não consigo. Eu acho justo. Apesar de que com mangazinho especificamente, eu já tô completamente Anestesiado. Eu nunca nem penso nisso. Inclusive coisa que tá saindo no Brasil, às vezes eu pirateio. Eu entendo, talvez porque existe um distanciamento ou até por uma comodidade. Eu acho que é mais costume. Eu já eu me acostumei tanto a ler algo pirata que mesmo que eu compre depois, eu ainda vou tranquilo, sabe? Vou ser, ok, beleza, é só mangá, sabe? Por algum motivo eu penso isso. Não, isso com certeza é verdade, porque eu nunca pirataria, eu nunca iria piratear uma obra nacional, um quadrinho nacional. Sim, pois é, isso eu nunca fiz também. Eu nunca nem pesquisei pra ver se tem. Com certeza tem em algum lugar, né? Deve ter, Esses tempos atrás eu precisava... Eu tenho só o primeiro volume de Visão aqui, físico. O segundo eu não comprei. E aí, quando a gente foi gravar o podcast de Visão, eu precisava do segundo volume. E foi difícil, eu não sabia piratear. Eu também. Eu falei, também. Caralho, onde eu acho pra piratear? E eu fui que nem um Neandertal no Google, colocando Vision, download, CBR. Não tem um Mangadex, né? Deve ter, mas não é de tão fácil acesso que nem mangá. Tipo, se eu botar o nome de um mangá online tipo, no Google, vai ser o primeiro resultado. Agora é que tudo vem e volta, né? O próprio mundo dos mangás, quem pirateava mangás há 5 anos atrás, se ele for fazer o que ele fazia 5 anos atrás, ele não faz. Os sites morreram, foram derrubados, projetos foram abandonados, mudou de endereço, sei lá, mudou de política, mudou tudo. Isso até, bom, sei lá, é uma tangente, mas é até curioso, que literalmente hoje alguém pediu pra eu atualizar lá um post que eu fiz em 2012, né? Sim. Que era como ler mangás na internet. E aí, sei lá, eu postava links de, tipo, sites, onde baixar, onde não baixar, e praticamente nenhum desses links funciona mais. Pois é. Batoto, Manga Traders, não existe mais. Existem equivalentes só. Mas eu acho que o grande ponto é que, assim, a gente sabe, inclusive foi uma das conclusões que a gente teve no último programa, quanto é flexível a nossa própria moralidade, né? O quanto que a gente mexe com o quanto a gente acha que aceita e procura o nosso ponto ideal ali e fala, ok, até aqui eu me permito piratear, e a gente esquece que tá pirateando, se torna algo comum na nossa vida. Mas eu acho que surgiu um assunto interessante desse caso específico sobre o caso do Crunchyroll e coisas similares, que foi sobre possibilidade de acesso. Né, sobre o quanto uma obra ela tem que estar disponível para as pessoas, inclusive pessoas que não têm condições, ou não querem, ou principalmente, no argumento principal, que não tem condições de pagar uma forma legal, uma forma legal de você fazer aquilo. Então, surgiu muitas pessoas que falavam, eu não tenho como pagar o Crunchyroll, sou estudante, sou adolescente, não tenho dinheiro, meu primeiro passo necessidade, mas eu quero ver anime. Eu não tenho o direito de ver anime? Judeu, essa pessoa, ela tem direito de ver anime? Assim, ela não tem o direito de ver anime. Mas, tipo, eu nunca julgaria moralmente essa pessoa por ela piratear anime. Jamais. Sei lá, muitas pessoas têm um argumento de que, sei lá, o Crunchyroll, por exemplo, não é tão caro. Eu nem sei quanto é a mensalidade hoje em dia. Acontece, tem ideia? Nem ideia. Sei lá, deve ser uns R$20, alguma coisa assim. Não é uma quantidade relevante pra muita gente, R$20 todo mês. E, tipo, a ideia de excluir a pessoa de um zeitgeist da comunidade que ela tá inserida, sabe? A ideia de excluir essa pessoa da conversa, da socialização, porque a pirataria é moralmente errado, a partir daí, pra mim, vira moralmente válido. Esse é o meu principal argumento, sabe? Não é o principal argumento, mas é um dos meus principais
principais pontos. A pessoa não tem direito a consumir aquela mídia, mas pra mim ela tem direito a participar socialmente dos grupos que ela deseja, sabe? Então, se vê anime, tá dentro daí, eu vejo que meio que no direito dela de piratear aquilo, talvez. Eu não sei se é direito exatamente o termo, não sei se a palavra é direito, mas, pô... Mas a gente não culpa, você não culparia tanto a pessoa por ela fazer isso, mesmo sabendo que está errado, você não culparia ela porque é a forma que ela tem pra acessar. Exato. Eu acho isso... É que esse argumento ele passa por muitas camadas, né? Porque, tem muita coisa aí, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, nós vivemos numa sociedade capitalista. E a gente sabe que a produção de arte, ela não surge sem custos envolvidos para as pessoas ou sem necessidade que aquela mídia, aquela produção dê um retorno financeiro para a pessoa. Então, muito do argumento contra a pirataria parte desse pressuposto que você não está dando dinheiro para a pessoa que produziu. Se a pessoa ganhar menos dinheiro, uma hora ela não vai ter dinheiro para produzir. Isso eu acho que é uma justificativa que é um caminho válido de se pensar para criticar a pirataria, eu acho. Porque de fato, né, acaba servindo como um equilíbrio na balança que algumas pessoas pagam para muitas pessoas consumirem. Porque se eu, sei lá, compro um DVD pirata aí, DVD pirata não, né? Compro um DVD original do anime, que é algo que eu sei que o dinheiro vai de fato pra mão do cara que produziu, pro diretor, não sei o que, pros animadores. Eu tô dando dinheiro na mão dele. Eu tô contribuindo. Outras 10 pessoas estão assistindo o RIP que eu paguei e não estou contribuindo em nada pro cara continuar produzindo, né? Pra ele ter algum tipo de subsídio ali. É meio que nesse senso que praticamente é o extremo que a indústria do anime, por exemplo, em específico, funciona, sabe? Que é exatamente isso. Os Blu-rays custam absurdos, né? Já é muito caro um Blu-ray, então só uma parcela bem pequena da população consegue pagar, mas muita gente tira proveito disso, né? Diz a lenda, eu não sei dizer, e eu não quero entrar também em detalhe porque tá fora do nosso escopo, que hoje stream dá muito dinheiro também para os indústrias de anime. Então, pode ser que as pessoas que pagam a assinatura estão contribuindo também bastante para manter. Mas eu acho que para quadrinhos é a mesma coisa, né? Quem compra lá o volume que sai no Japão ou o volume que sai no Brasil tá contribuindo pro cara poder continuar produzindo, e aí eu vou lá e leio o scan, sei lá, de alguma coisa que tá saindo aí, One Piece, sei lá. Mas é por isso que eu defendo que depende muito da mídia, sabe? Porque a ideia de comparar anime com mangá é algo interessante pra mim. Porque eu mal consigo defender piratear anime hoje em dia. É muito... Tipo, tem que ser só no caso da pessoa não conseguir pagar mesmo. Tipo, ser muito difícil, sabe? Mas se a pessoa puder evitar de comer uma coxinha e um pão de queijo por semana e aí poder pagar o anime, eu já não vejo justificativa, entendeu? Porque tem vários serviços de stream, né? Não é só o Crunchyroll, Netflix também tem anime, na Amazon tem anime também, e praticamente todo anime que sai tem nesse serviço de stream, sabe? Mangá, talvez não alguns antigos, né? Mas pro que tá saindo agora, que é o importante. E tipo, mesmo os antigos é muito específicos que não tem. É pouca coisa até onde eu sei. O que vale a pena tem, né? O que vale a pena tipo, Percure de 1970 que não tem, sabe? Agora, mangá, aí tipo, acabou de começar a ter um serviço de streaming, né? O que seria o equivalente a um serviço de streaming, né? E tipo, de alguns mangás ali, e a verdade real é que tá faltando scan de mangá, né? Tem muita coisa que nunca vai vir pro Brasil de jeito nenhum, nunca vai ir nem pros Estados Unidos de jeito nenhum, sabe? Tem coisa que simplesmente não vai ser trazida pra gente, a gente não vai ter acesso pra isso se não for por causa da pirataria, né? Eu concordo, eu acho que quando a gente passa pelo assunto moral de estar pirateando algo que eu não tenho acesso algum na minha língua, de uma forma fácil, eu até, sei lá, se tem a versão americana, não acho que isentaria eu de permitir que eu pirateasse, né? Porque, porra, americano, dólar, não tá na minha realidade. É possível, né? Então, beleza, esse argumento eu entendo. Só que aí a gente, ainda assim, pergunto pra você, por exemplo, que temos o aplicativo da Shonen Jump, que sai, sei lá, numa segunda-feira, os scans, enquanto os scans piratas saem na sexta-feira. Tá errado. Anterior. Tá errado. Você... Tá errado, e eu defenderia que os scans tinham que parar, assim, a essa altura do campeonato, assim. Você acha que, nesse caso...
Esses caras não deveriam mais estar fazendo esses mangás que vão estar disponíveis de graça ali. Eu defenderia isso, sim. Talvez tenha o argumento de que os volumes antigos não vão estar disponibilizados. Mas isso aí vai estar disponibilizado pirata de qualquer jeito, sabe? Mas eu não vejo mais sentido nenhum a essa altura de campeonato de ter scan concorrente de One Piece, sendo que tá saindo na mesma semana, só, sei lá, 3 dias depois. Eu, inclusive, defendo que, tem tanto mangá sem scan e a galera tá perdendo tempo com algo que tá saindo oficialmente uma versão melhor e melhor traduzida, sabe? É ilógico até. Isso, eu não sei se a gente chegou a comentar ou só conversar informalmente quando teve o programa lá de Scanlator, que a gente falava que a coisa mais idiota era ter mais do Scanlator fazendo o mesmo mangá, porque esforço. E o objetivo não devia ser por um lucro, devia ser por disponibilizar, né? A gente sabe que existe alguma honra entre alguns ladrões e existem algumas pessoas que só querem ganhar dinheiro. Que provavelmente ganharam muito dinheiro fazendo scan de mangá popular e lançando um dia antes do concorrente ou 10 minutos antes do concorrente. O que nem é o caso, na verdade, desses mangás da Jump, tipo One Piece, Haikyuu e não sei o que, sai tudo pelos ladrões de honra aí, né? Tipo, Mangá Stream e Jaimbine. Ladrões de honra, entre aspas, né? Eles ganham a grana deles ali, né? Mangá Stream ganha grana onde? Porra, propaganda. Tem propaganda no Mangá Stream? Tem um monte, você nunca deve reparei. usar de bloco, né? Mas... tá, ok. Então deixa pra lá. Tá, ok. Pois é. Mas... Acho que tinha uma época que tinha uns... Não tava minerando o Bitcoin no Mangá Stream uma época, eu acho. Diz a lenda que tava também. Existe essa possibilidade. Mas o ponto é, você é contra. Eu sou contra. Você está lendo pelo aplicativo da Jump ou você está lendo pelos scans? Eu leio pelos scans, mas eu gostaria muito de mudar isso. Eu só leio porque... Pra não perder os Zeitgeist. Pra não infelizmente. perder o fluxo que todo mundo naquele mesmo dia comenta sobre aquilo e você ficaria 3 dias defasado, que no mundo da internet 3 dias é uma eternidade. Se, ao menos no meu grupo específico social, as pessoas concordassem, beleza, a gente vai todo mundo ler pela Shonen Plus. Ok, beleza. Então eu ia passar a ler pela Manga Plus é o nome. Eu ia parar, mas infelizmente não é o caso. Você divide dessa opinião? Como é que você vê eu isso? concordo. Eu também acho que o ideal seria migrar, mas ao mesmo tempo eu também não migrei. Justamente pelo mesmo motivo, né? Pelo fluxo de leitura ali. Tô acostumado com isso. Você acha errado ou certo? Deixa eu ainda ter esses descansos. Eu acho errado nessa mesma pegada de desnecessário, né? De não há necessidade. A gente, como leitor de mangá online de muitos anos, eu não sei como que é pra quem começa a ler agora, mas quando começou a ler lá, sei lá, 8, 10 anos atrás, que seja, até mais, né? O podcast tem quase essa idade, se bobear. Mas... quando a gente começou a ler mangá, existia muito pouco agregador, ou existia agregador, mas existia muito a figura do scanlator, a figura do produtor daquele scan. Então você acabava criando alguma afinidade com a pessoa que estava produzindo aquilo. E aí por isso você entendia que fazia-se parte de uma certa comunidade voltada apenas para divulgação daquilo, né? Algo que era, quando ganhava uma grana, tinham ali uma propaganda, era para manter o site, para manter hospedagem, esse tipo de coisa. Nunca era visando lucro. Então a gente tem essa visão romântica, né? De que essa pirataria é a pirataria do bem. É igual, sei lá, Legendas no Brasil. Legendas é a legenda do bem. A única instituição que funciona. É essa coisa do bem que as pessoas estão lá e fazem, e é só pra fazer mesmo, sabe? Ninguém tá ganhando dinheiro com isso mesmo. Se ganhar, né, não sei, mas... É um site aí, provavelmente. Deve ganhar muito, site de agregador. Mas aí a gente volta ao papo dos agregadores. Exatamente. No Brasil, no mundo atual, o mais normal é as pessoas irem direto no agregador. Até porque, dependendo do mangá, ele já tá concluído, né? Você não tem que ficar acompanhando o lançamento. E aí existe isso esse sentimento de, pô, será que eu estou fazendo só pela divulgação? Eu não sei se ainda existe ainda hoje, sabe? Não sei se tá tão presente no público e nos próprios scanlators, mas essa figura do Robin Hood do bem, que é de fato... Não é nem o Robin Hood, porque ele não tá roubando de fato, ele tá, sei lá, tá transmitindo, né? É um megafone do bem, né? É o Pero Vaz de Caminha do bem. Exato. Eu não sei. Eu quero voltar a esse papo, mas pra mim é curioso que tanto eu quanto você, a gente
a gente condena o mangá stream e o Jaimini Box, que são os que traduzem esses mangás da Jump, que hoje estão disponíveis no Manga Plus oficial, legalizado, mas por esse sentido de que seria melhor pros scanlators, sabe? Seria melhor pra gente. Não é uma condenação moral mesmo assim? Tipo, apesar de que eu acho moralmente errado esses scans estarem traduzindo ainda. Sim. Ou não. Eu acho errado. Então, exatamente. A gente poderia contar com essa honra entre as pessoas de parar de fazer isso. Uhum. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque, principalmente pro manga stream, especificamente, a gente pegando aqui do inglês, mas eu acho que no Brasil tem os equivalentes, sei lá, o Project da vida. A gente sabe que os caras fazem isso porque dá grana, sabe? Não tá fazendo pra divulgar mais. Não tá fazendo porque quer que as pessoas tenham um acesso. Não, quer que as pessoas... Tipo, quem quer que tenha acesso é o... Antiga, não sei se ainda tem. Antigamente tinha os caras de One Piece que eram uma equipe específica, Frank, não sei o que, Frank Family, que eram os caras que faziam 3 dias depois de todo mundo, mas eles faziam perfeito, assim, a romanização oficial do Oda, sei lá, fazia a tradução minuciosa, esse tipo de coisa. Esses caras faziam pelos fãs. O Manga Stream, o Project da vida, fazem pra ganhar uma grana, então não vão parar de fazer. Não vão parar de fazer. Eu não sei. Fazem, não fazem por honra. Se fosse por acesso, eles tinham projetos de mangás antigos, sabe? Que tem tanta coisa aí esperando ser traduzida, tanta coisa parada. A gente sabe que mão de obra tem. Só do fato de ter dois scans trazendo o mesmo concorrendo, fazendo os mesmos mangás, a gente já sabe que não é pra ter acesso. Se fosse pra ter acesso, um deles parava. Eles conversavam entre si, um deles parava, cada um fazia metade, sei lá. Não, tudo bem. É que, sei lá, o site, eu quero pelo menos fazer a defesa dos indivíduos, sabe? Eu acho que quem traduz... Bom, no manga stream, talvez não, mas sei lá, esses projects aqui, eu acho que provavelmente a galera que tá traduzindo não tá fazendo por grana, tipo um indivíduo ali que tá editando e tal. Eu não sei, pode ser a minha visão romantizada ainda, né? Porque eu traduzi já mangás, você provavelmente também. Acho que toda pessoa que já leu mangás no Brasil com um mínimo de conhecimento em inglês já traduziu algum mangá, sabe? Eu acho que eu tenho essa visão meio romantizada, então. Eu concordo. Eu não sei. Bom, enfim, eu acho que é difícil fazer esse julgamento, mas é que a gente tá tentando levar a moralidade pros scanlators, né? A gente acaba terceirizando a nossa moralidade nesse sentido, né? Porque a gente só não parou de ler porque eles não pararam de fazer. E a gente acha que eles deviam parar de fazer, sendo que a gente poderia muito bem parar de ler. Eu vou tentar propor, sei lá, uma atitude aí, mas eu vou tentar propor entre o nosso grupo social pra gente combinar de só ler pelo Manga Plus. Até porque a qualidade é tão melhor, sabe? E a grana vai pro autor de alguma forma, né? Tá chegando no autor de alguma forma. Mas eu acho que ainda existem alguns aspectos que a gente consegue discutir sobre essa questão de possibilidade de acesso, que eu achei que foi uma discussão muito controversa. Eu acho que é difícil achar qual que é a moralidade correta disso, que é justamente essa questão da pessoa... existe essa questão a gente falou muito até agora da questão de, a gente não tem acesso porque não existe ainda no Brasil, então tudo bem. Agora, quando tem disponível? Quando a gente tem disponível, mas aí precisaria pagar, e aí a pessoa não tem condição de pagar, essa disputa de moralidade, de disponibilidade, esse tipo de coisa. Não sei, eu meio que gaguejei quando você me perguntou se a pessoa tem o direito de ler anime ou de ler um mangá. Eu não sei... Talvez não seja a melhor pergunta isso. Se você me perguntar se a pessoa tem o direito de piratear aquilo, eu diria que sim. O que é diferente de se ela tem o direito de ler ou não. Acho que a pessoa não tem o direito de ler aquilo, mas eu acho que ela tem o direito de piratear, sabe? Eu não digo direito, mas pirateia... Mas a minha definição para o caso do Crunchyroll especificamente, a conclusão que eu cheguei é: quem quer pirateia, mas o Crunchyroll tem todo o direito de derrubar o site, claro. E é isso aí. Mano, você não tem o que reclamar disso. Bom, obviamente, né? Mas você acha que o Crunchyroll tem o direito de bloquear os sites por causa da lei? Ou moralmente eles têm o direito de fechar esses sites? Então, aí essa é uma discussão sobre justamente sobre obviamente sim, né? Exatamente. Existe toda essa questão de justamente a disponibilidade de acesso, né? A possibilidade de acesso. E quando a gente pensa em arte, é uma coisa muito complicada, porque, novamente, a gente vive na sociedade capitalista que o cara precisa do dinheiro. No mundo perfeito, não estou falando que é o socialismo,
Mas no mundo perfeito, as pessoas não. A gente não precisaria de dinheiro pra conseguir conviver de uma forma. Conseguir viver bem. O mundo ideal, né? A gente teria acesso a tudo. A gente teria permissão a tudo. Seja. Poderia ser um futurismo bizarro aí, não precisa ser um comunismo isso. Mas sei lá. O ideal seria: alguém poderia sentar e apenas se expressar artisticamente, sem preocupar-se em morrer de fome. Porque a gente já falou programa sobre arte, qual é o papel da arte, o que a gente busca na arte. Então, enfim, né, a gente sabe o quão a arte é importante para o ser humano e que o ideal seria a gente ter isso de coração, ser uma preocupação do autor só de fazer a obra dele ser muito boa e não de não ser cancelado e ele não ter dinheiro para almoçar. Esse é o mundo ideal. A gente nunca vai chegar nesse mundo ideal. Então, quais são as etapas até a gente... Qual etapa a gente consegue achar, qual o meio termo a gente consegue achar entre você só consome uma arte 100% pagando, com você consome uma arte 100% de graça porque o cara não precisa de dinheiro. Eu acho que pode existir meio termos aí. E é por isso que a pirataria existe, né? Então, mas eu não sei se a pirataria... tipo, ó, hoje, não é por hoje isso que a visão... existe, mas... Não, mais ou menos. Mas... Uma visão da maioria das pessoas que opinou sobre se podia ou não ter pirataria, esse tipo de coisa, partiu desse pressuposto que esse é um meio termo válido. A pirataria é um meio termo válido entre você não ter dinheiro para pagar, a arte está barrada por uma paywall e eu não tenho acesso a esse paywall, mas eu quero ter acesso à arte. Qual que é esse meio termo? Seria a pirataria. Mas eu acho que não sei se essa de fato é a resposta. Se essa de fato não sei se é a resposta mesmo, principalmente porque, querendo ou não, é uma atitude legal, né? Então o acesso continua sendo criminalizado, né? Eu acho que existe algum caminho que a gente tá seguindo e tá se achando ainda aos poucos, que é de como a gente facilita esse acesso, como a gente torna ele um pouco mais democrático, sabe? A gente avançou tanto com isso em música, por exemplo. A indústria da música, embora ainda existam as grandes corporações que tentam impedir isso de acontecer, a gente sabe que não tem como voltar atrás. Que a pirataria da música, ela tava tão avançada e era tão fácil piratear, porque é rápido de baixar, esse tipo de coisa, que o modelo de você só pode ouvir a música se você paga por um CD, não existe mais. Eu não sei nem se existem ainda pessoas que existem, mas eu não sei por que existem pessoas que pagam por CD. O pessoal gosta colecionismo, né? Mas eu acho que a indústria acabou se metamorfoseando aos poucos, afastando-se do valor que você dá pro produto música e mais direcionou aos poucos pro artista de alguma forma, sabe? Porque o cara, ele faz a música tá aí, as pessoas vão ouvir. E qual é o retorno dele se a gente não tá pagando pela música? O retorno dele tá no show que ele vai fazer, que as pessoas gostam da música e vai atrás de ver o show, de comprar merchandising. Acharam-se outros caminhos aí de obter um lucro. Muitas bandas eu sei que funcionam assim, né? Que sobrevivem dessa forma, sabe? É comum hoje em dia, inclusive. Exatamente. E eu acho que talvez esse seja um caminho que vai começar a surgir de alguma forma, de tornar... Eu não sei qual que é esse caminho. Eu sei que, por exemplo, um caminho que funciona em partes é o do patronato, né? Os Patreon, Kickstarter... Essa é uma revolução bem interessante, porque... Que é basicamente... Quem tem dinheiro paga pra pessoa produzir e todo mundo consome de alguma forma. Né? Se for um quadrinista online, por exemplo. Eu sei que isso acontece bastante com, sei lá, o cara que faz hentai. Existe todo... Não, e artistas em geral, galera que começa no Tumblr, ganha uns Patreons da vida. Esse é algo bem fascinante pra mim. Patreon, esse sistema aí. Sei lá, é um puro feeling, isso não é baseado em dado nenhum, mas eu tenho o sentimento de que hoje em dia existe muito mais, tipo, artista só, só artista, não quadrinista necessariamente, artista ganhando a vida com a arte, deve ser uma quantidade bem maior hoje em dia, por causa desse sistema do que era 10 anos atrás, sabe? Porque eu concordo. Como é que a pessoa ganhava a vida só com arte, só com pintura antigamente? É praticamente impossível, né? Hoje em dia tem uma forma. Eu não sei se é a forma ideal também. Eu não sei. Então, eu não sei também. Mas o meu ponto é que eu acho que, da mesma forma que a internet facilitou, revolucionou a possibilidade de pirateamento, não sei qual que é o verbo correto aí, mas facilitou o ato de piratear, eu acho que a modernidade, os novos modelos de negócio, eles vão revolucionar e vão mostrar que eu acho que o piratear não é a forma final de consumir a arte entre pagar 100% e ser 100% de graça. Eu acho que a forma final não é o piratear, sabe? Eu acho que é um passo, eu acho que ele
ele acaba sendo É que, tipo, pra mim, se tem algum grande ponto a ser feito sobre a pirataria de tudo isso que você falou, é que a pirataria, ela foi uma engrenagem essencial e provavelmente o principal motor para todas as revoluções. Exatamente. De mercado e de disponibilidade e tudo mais. Sem a pirataria, a gente não teria nenhuma das formas que a gente consome arte hoje em dia, né? Tipo, desde Netflix e Spotify e tudo isso. Só existe isso hoje em dia por causa da pirataria. E da forma que existe, né? Etc. E justamente esse era o ponto que eu tava tentando caminhar, que era de que a pirataria ela acaba funcionando como um benchmark aí, como um concorrente forte e que precisa ser vencido. E assim, eu acho que quem quer vencer isso eliminando a pirataria, né? Porque tem a lei do seu lado, eu acho válido, não tem nenhum problema. Mas isso nunca vai eliminar. Eu até acho que dependendo do nicho é relativamente útil, sei lá. Ou pelo menos útil por um tempo determinado, sabe? Porque se o Crunchyroll derrubasse muitos sites... Iam surgir outros. Iam surgir outros, mas eu acho que até surgir, sei lá, algumas pessoas iam se ver obrigadas a mudarem. Pode ser. Forma. Então eu acho que pode resolver a curto prazo. Eu não culpo quem quer resolver assim, mas a resolução para isso, vencer a pirataria, vai passar por uma revolução em modelos de negócio, uma revolução da forma como consumimos, talvez uma revolução social. Quem sabe no futuro a gente consiga caminhar para isso. A gente está caminhando tanto para automação de empregos de forma geral. Em alguma hora as pessoas não vão mais ter com o que trabalhar, né? Então talvez role uma revolução cultural ou o fim da humanidade. Não sei. Sei lá, é curioso. Quando você falar sobre tipo, essas revoluções aí da forma como a gente consome mídia, e eu não sei, parece um pouco otimista também demais pra mim. Parece um pouco futurista, mas sabe? Mas será? A própria existência desse... Eu não tenho argumento, tô jogando aqui meu feeling só. Então, a própria existência desse aplicativo da Shonen Jump, ele é com certeza uma resposta à pirataria. É também em partes, e não pode dizer que não, mas é em partes uma resposta também ao declínio da venda de papel. Claro. Talvez a venda de papel, o declínio, seja também por conta de pirataria em algum aspecto, não 100%, mas em algum aspecto. Mas é uma revolução que surgiu, que eu nunca achei que a Shonen Jump ia fazer. Achei que eventualmente eles iam ter que fazer isso, pelo amor de Deus. Ok, eu não vou dizer nunca. Eventualmente eles vão precisar fazer. Mas eu achei que ia demorar mais também. Eu não sei se eu ia estar... Eu não ia... Eu achei lendo mangá enquanto isso acontecesse. Não, eu achava que minha reação não ia ser, caraca, já fizeram isso? Ia ser mais tipo, porra, finalmente. E esse aplicativo foi, caraca, fizeram mesmo, olha só, tá meio adiantado no meu tempo mental. Isso, e eles vieram decente. Eu achei que quando eles surgissem com isso, ia ser um sistema pago pros unilateralmente, sabe? Ou pagar por capítulo ou alguma coisa assim. Não, mas eles vieram com o serviço de streaming do jeito que mais funciona, sabe? Estilo Spotify da vida, essas coisas. O próprio Crunchyroll, ele tinha aberto esse caminho, né? A gente tinha comentado na época que eles tinham feito esse modelo de o último capítulo ser de graça e tal. É uma porta que foi aberta, foi uma revolução na forma de pensar da empresa, né? De enxergar qual era a dinâmica do mercado e que as pessoas iam continuar lendo se você não desse de graça pra elas, e acharam esse caminho, acharam esse meio termo. Tá aqui de graça, se você quiser ler, você entra aqui toda semana e lê um capítulo, senão você deixa acumular e vem aqui e compra o volume que você não leu ainda, não tem problema, você escolhe o seu modelo. E eu acho que vão surgir mais revoluções assim, modelos que a gente não sabe ainda, que a gente não consegue pensar, que a gente não consegue imaginar ainda, porque vai surgir, mas eu acho que vai não digo que um dia vai acabar a pirataria, mas eu acho que vai torná-la cada vez mais irrelevante. Ou não. Ou vai fazer o caminho contrário, que é o caso que está acontecendo com o Netflix, com o Amazon, e que o Netflix diminuiu a pirataria, e aí começou a surgir tantos concorrentes que agora as pessoas não conseguem pagar para ter tudo e começaram a piratear de novo. Ai, mano, né? Então. Bom, mas esses problemas a gente vai... É por isso que eu comecei... Vai ir e voltar. Mas é por isso que eu comecei o programa falando que a pirataria nunca vai sumir. Ela nunca vai sumir mesmo. Tipo... Algum problema ela vai estar sempre tentando resolver. E tipo, voltando à moralidade inicial, sabe, da questão.
eu acho que enquanto tiver gente, enquanto a gente não estiver vivendo nessa utopia, enquanto tiver gente que não consegue pagar o serviço, tá certo, a pirataria tá ali disponibilizando as coisas, sabe? Quanto mais eu penso na sua pergunta inicial, se a pessoa tem direito a consumir arte, é porque quando você coloca a pessoa tem direito a consumir anime, eu penso não, mas se você faz a pessoa tem direito a consumir arte, eu penso mais sim, né? O problema é com anime mesmo. Pra filme não seria uma lógica tão diferente, pra série não seria uma lógica tão diferente. A ideia de impedir mangá no Brasil, cara, nunca que eu vou conseguir pagar pra ler tudo, sabe? Sim. Nunca que eu vou... E mangá é um produto de luxo no Brasil, sabe? É um produto da classe alta. O quadrinho está se tornando cada vez mais, né? E a ideia de você remover a população inteira, sabe? Não a população inteira, né? Mas praticamente a população inteira, a maior faixa da população, de consumir essa arte, de consumir essa cultura, porque ela é um produto de luxo, isso é errado moralmente pra mim, sabe? Temos que lembrar que isso parte de uma lógica capitalista. Não, eles têm o direito de barrar de alguma forma na forma, na dinâmica de troca que temos hoje. Não, legalmente eu até acho que moralmente, de alguma forma, não, sei lá, na lógica capitalista, sei lá, a gente tá em círculos agora. É que é claro que na sociedade que a gente vive não é exatamente isso, e quem produz a arte tem o que comer. Mas se a pessoa já tá conseguindo sobreviver de qualquer jeito com o mercado do jeito que tá funcionando, talvez eu tô apelando aqui à boa vontade de quem tem o dinheiro pra consumir a cultura. Que continue pagando. E o resto da população. Continuar usando de graça. Eu tô apelando aqui pra boa vontade da humanidade. Eu acho que esse não é um modelo sustentável, apelar pra boa vontade das pessoas. Pelo menos não na estrutura ilegal. Eu tô apelando pra boa vontade da humanidade enquanto essa revolução de mídia acontece, sabe? Enquanto a gente não tá num ponto em que existe o Spotify dos mangás, que também não é a melhor solução do mundo, né? Mas enquanto a gente não tá nesse ponto, que a pirataria não seja moralmente condenável. Até pensei em puxar o assunto de que ninguém tem direito a nada no final das contas. Tipo, você não... mas se eu quero ler esse mangá, você não pode. É simples assim. As pessoas têm direito à cultura. Não, você não precisa. Tipo, mas eu não tenho meu dinheiro pra ver esse anime e ele é pago. Como que eu faço pra ver o anime se eu quero ver ele e eu não tenho dinheiro? Não vê, você não é obrigado. Você não tem esse direito, você não é obrigado e você pode fazer outras coisas com a sua vida. Mas eu não quero entrar nessa discussão porque... Não. Acho uma conversa interessante. Eu não acho que a pessoa... tangencia tudo que a gente já falou aqui, eu acho. Ok, tá bom. Eu acho que a pessoa tem direito a consumir cultura. Eu acho que faz parte de um direito essencial da humanidade, assim como moradia e alimentação. Cultura também se insere nesse quesito aí. Ok. Acho que dá pra argumentar que tem outras formas de consumir cultura, mas... Bom. Sim, pois é. Você não precisa ver esse especificamente que é pago, existe uma opção não paga, enfim. É discutível. Mas eu acho que acaba da gente sendo assim. A gente volta a falar sobre isso daqui a 4 anos. Leitura de e-mails estranho. Do mangá ao quadrado de número 238 e se Shingeki no Kyojin saísse na Jump, correto? Exatamente. Fiquei tão empolgado, nada. Os e-mails que chegam no contato@alquadra.do e também comentários no blog Alquadra. Primeiro pros recadinhos que a gente tem, continuando aqui o reenquadrado de Ashita no Joy. De 4 volumes a gente tá lendo, e a da semana que vem vai ser dos volumes 9 a 12, é isso? Exatamente, e está sendo muito bem acompanhado, as pessoas que estão lendo estão gostando bastante. Terminei o último volume ali, o 8, e eu fiquei, caralho, pra onde vai essa história? Puta que pariu, o que esse cara vai fazer? Exatamente, então semana que vem a gente tem Reenquadrado de Ashita no Joy, na semana seguinte ao Reenquadrado de Ashita no Joy a gente tem um mangá ao quadrado, essa é a nossa agenda, né, mangá ao quadrado. Sim.
reenquadrado. Mangá ao quadrado, quadrinho ao quadrado e sempre alternando. Não tem muito segredo. E o próximo mangá ao quadrado, que é daqui a 2 semanas, vai ser um mangá enquadrado. Mangá enquadrado de Monster, Judeu. De Monster. Então, toda a galera aí tem 2 semanas pra ler Monster, vamos correr com isso aí. Eu acho que só faltava eu ler, né, no mundo. Acho que o mundo inteiro tinha lido e eu que não tinha lido, por isso que nunca teve esse programa. Agora vai ter. A gente vai quebrar o tabu de falar de Naoki Urasawa no mangá ao quadrado pela primeira vez. Finalmente, né? As pessoas sempre pedem e a gente vai falar uma vez. Monster tá aí. E na semana seguinte, o quadrinho ao quadrado é sobre o quadrinho nacional Quem Matou Caixeta, que tem disponível para você ler online, mas você pode também comprar o volume físico e participar dessa conversa sempre divertida sobre quadrinhos nacionais. Maravilha. Indo pro Slowpoke Report, então, que é a sessão que normalmente as pessoas comentam mangás que a gente recomendou, o que elas acharam, né? Começando aqui. O Matheus Santos, de 22 anos, ilustrador São Paulo, ele leu Lit Hickory Club e não gostou tanto. Disse que talvez por ter lido com a expectativa errada. Ele comentou que ele foi só sabendo sobre quem era o Zera, sobre como ele manipulava as pessoas, ele não viu isso no mangá. Inclusive, ele perguntou qual é a nossa opinião. O fato curioso é que há pouco tempo alguém me perguntou, acho que foi no Curioscat ou no Twitter, se a gente tinha recomendado o Lit Hickory Club, e a gente nunca recomendou oficialmente. Não. Ele é uma recomendação sneak. Porque tipo, eu não acho ele excepcional nem nada. Mas a gente só comentou coisa excepcional aqui, agora? Não, mas tipo, eu não acho ele digno de estar. Digo, eu não sei, agora eu tenho medo de ser da sua recomendação essa semana ser Lit Hickory Club e eu tô mijando em cima. Ah, tá, ok. Não acho que ele tá digno de estar no panteão de recomendações. É um bom mangá, é interessante. Literalmente tem um hentai sobre uma mulher sem pernas. No panteão de recomendação. Eu acho. Eu justifiquei essa recomendação. Animal Land tá no panteão de recomendações. Mas aí aí eu não tenho. O autor que traiu a gente. Acabou meus argumentos, realmente. Mas eu acho bacana, assim. Eu acho que eu recomendaria em outro momento. É que hoje em dia agora já tá tão intrínseco na mente das pessoas que não faz sentido recomendar agora. O Google Liberal colocou vários textos ali sobre, como sempre, sobre o que ele leu. Entre eles está Nijigahara Holograph, Subarashi Sekai, River's Edge, Uzumaki, Tomadashi, Nohanashi e Kami no Kodomo. Nijigahara Holograph, ele comenta que ele teve a experiência padrão, que é ler, não entendeu nada, escutou o nosso podcast, leu alguns textos, leu de novo, continuou sem entender nada, e é isso. Pois é. Essa é a experiência comum que bastante gente passou depois que veio pro Brasil essa obra, então... River's Edge é um que eu quero reler um dia. Eu acho que é capaz até de não enquadrado, quem sabe. É um volume tão curtinho. Sim, eu preciso ler um dia. A autora... Bom, eu só li 2 coisas da autora, as 2 coisas são legais. Uma é muito boa e a outra é legal. Finalizado o Slowpoke Report com o Nathan Jardim, que acompanha o podcast faz tempo, mas está comentando pela primeira vez. Ele agradece pela recomendação de Vinland Saga, Ashita no Joy, seu mangá favorito, Onani Master Kurosawa, Berserk, que ele leu graças ao Reenquadrado, Bokurano, Kokou no Hito, Spirit Circle, Hoshino Samidare, e também ele viu Planet With, que diz burlar a ideia de que o Mizukami faz bons finais. Ih, rapaz, eu não li nem assisti. Eu não li nem assisti. O povo aqui, os participantes padrão do Mangá ao Quadrado discordam. Diz que é bom, só não é a vibe Mizukami, mas é um bom final. É que tem que ver, né? Que uma coisa é anime, outra coisa é mangá, né? No mangá ele faz com outra pegada. Eu acho que tá em publicação ainda o mangá, né? Eu não tenho a mínima ideia, mas... Sobre o tema do programa, então, né? Que foi, e se Shingeki no Kyojin saísse na Jump? A gente tem aqui o comentário do Rafael HQ, que acha que a Jump cortaria muito da violência de Shingeki e também inventaria mais tipos de tinta, como tinta de fogo, tinta de gelo e esse tipo de coisa. Nossa. Sobre violência foi algo que a gente nem comentou, porque eu acho que... A gente comentou assim. A gente falou que ia diminuir a violência, né? Que provavelmente ia ter umas mortes nas sombras, né? Não ia ser tão gráfico, mas não quer dizer que não seria tão violento. Eu acho que ele poderia manter a violência, talvez a representação dessa violência fosse de uma forma um pouco mais branda. Talvez. Eu tenho a impressão que tem muito mangá violento na Jump. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Bom, mesmo na época, Naruto era violento pra caramba, né? A gente que não lembra. Daquele jeito, né? Não era tão violento assim. Não sei. One Piece começa com uma criança enfiando uma faca no olho, porra. Mas não é tão gráfico. Tá ok. Tipo, o braço do coisa é arrancado, mas não mostra tanto, assim, sabe? Mostra meio de longe e tal.
Enfim, Nathan Jardim, ele diz que a Jump provavelmente não deixaria Shingeki focar tanto em política, principalmente de forma tão vazia. Inclusive, por algum motivo, eu não tô acompanhando mais Shingeki. Deu uma polêmica aí, mas né? O pessoal tá todo que é nacionalista, que ele é antissemita. Essa discussão aí no ar. A galera sempre foi meio... que é isso aqui, né? Com a representação, tipo, de nazismo e de judeus desse mangá. E, tipo, parece que alguma coisa recentemente fez ouriçar de vez isso aí. Eu não sei o que aconteceu também, não. Pois é. Não tô acompanhando, não sei se eu quero saber. Eu também não sei. Para terminar, então aqui, a gente tem o Nicolas Martins Costa Fuoco, 21 anos, de São Paulo, capital. Diz o seguinte: eu acho que a primeiríssima coisa que a Jump faria se Shingeki no Kyojin fosse dela é contratar um desenhista. Por mais que alguns mangás da Jump em 2009 possuíssem arte duvidosa, o Isayama força a amizade. Gosto da escolha do Obata e acho que ele gostaria mais ainda. Eu não sei, do Obata também. Porque ele continua com esse cara aí, vai tomando. Ele tinha saído, aí ele volta, eu não decidi o que ele faz. Continua aqui, talvez contratar um roteirista também ajudasse. O quê? Já que o Isayama é bem limitado como autor, e já que o Isayama é bem limitado como autor, pegava ele só pela ideia mesmo. Uau, eu sei que isso desvirtua o propósito do podcast, mas na verdade real o Isayama está realmente precisando de um roteirista. Aí seria o cúmulo do absurdo, né? Cara, tipo, não, você não vai escrever a sua própria história, você não sabe escrever ela. Eu gosto da ideia mais triste, de tipo, ok, cara, a gente gostamos da ideia, vamos só colocar um desenhista aqui, porque não tá dando, né? Na hora de lançar, então, mas esse roteiro aqui não tá indo não, né? Então a gente vai te trocar só o roteirista também, e o cara fica sozinho ali. Pensando em cancelamento, Shingeki no Kyojin talvez não pudesse ajudar a cancelar Kuroko no Basket, por mais que seu público-alvo sejam diferentes, Kuroko passou raspando de ser cancelado e foi salvo graças a seu anime. Se Shingeki no Kyojin recebesse atenção e recursos da revista, talvez eles deixassem de apostar em Kuroko. Só posso sonhar que sim. Porra, aqui é muito feliz, né, esse mundo que a gente construiu aí pra esse cenário alternativo. Eu não sei dizer eu não lembro dos detalhes, mas se eu não me engano tinha aquela parada de que era o último mangá de esporte que tava vivo na revista e eles meio que... A impressão que dá, a gente não sabe, mas a impressão que dá é que editorialmente eles não queriam matar o último mangá de esporte, aí ele foi meio que sobrevivendo mesmo sendo odiado, mas, e aí em algum ponto alguém gostou. em algum ponto as Fujiyoshis falaram, esses caras até que são bonitos, né? E aí... Dá pra aproveitar alguma coisa aqui, vai, tá bom, Jump, vocês venceram. Tá bom, né? Eles têm a mesma cara, mas tá bom, vai. Cabelo é diferente. Entrando de meio, a gente não sabe quando terminar, então terminou agora. Ok, seria música. A recomendação da semana é minha, Judeu. Eu vou recomendar, como há um tempo atrás a gente barra eu, né? Extrapolei o que eu considerava como um limite aceitável de quantidade de volumes pra ler. Caraca, de novo? Não sei se tá na regra isso, não. Não, então não tem nenhuma regra, nunca estabelecemos nenhuma regra. Como a gente extrapolou que isso não é necessário, eu vou me permitir recomendar um mangá que sempre esteve bem posicionado na minha lista de mangás preferidos, mas eu nunca recomendei por causa do tamanho. Eu estou falando de um mangá chamado Crawl. Crawls? Uau, ok. Exatamente. Esse mangá, eu já citei ele
diversas vezes de passagem de forma aleatória por aí. Basicamente, inclusive eu já usei essa sinopse mais de uma vez, que é basicamente se o Sakuragi de Slandank tivesse ido pra escola errada. O personagem principal chama Boya Harumichi, e ele foi transferido para uma escola, ele chegou transferido, ele estando no segundo ano, ele chegou numa escola, ele chegou no segundo ano? Não lembro, enfim. Ele chegou transferido na escola que chama Suzuran, que é uma escola só de garotos, é uma escola de delinquentes daquele rolê bem japonês mesmo, do molecada, o professor na sala e a molecada em roda no fundo, sentado fumando, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. É bem caricato. Yankee mesmo. E aí todo o rolê da história é que existe essa, como é uma escola de delinquentes, existe toda uma estrutura hierárquica e uma guerra de gangues e guerra de quem é o líder e quem é o mais forte da escola. E não só na escola, depois do primeiro, segundo arco ali, ele já transfere entre escolas, né, entre a própria cidade. Então é basicamente, resumidamente, é um mangá de porrada de Yankee. Acho que talvez seja o primeiro mangá que a gente recomenda assim. Existe, é um nicho do Japão isso, mas a gente não... um nicho morto, né? Ainda tem hoje em dia? Ainda se faz? Acho que o próprio Crows, ele tem spin-off até hoje, né? Mas a história principal desse mangá, ele tem 26 volumes, mas ele é uma leitura que é muito rápida. É muito rápida, porque o autor gosta de fazer quadros grandes e as cenas de porrada, elas são muito dinâmicas e elas avançam muito rápido. Então é uma leitura que, assim, é tipo ler Bleach, assim, sabe? Bleach, você lia numa cagada rápida, você lia um volume tranquilo. Crows é nessa mesma pegada. E o que eu acho interessante é que a gente aqui, super SJW, a gente sempre focando nas coisas muito boas coisas legais sociais. Esse mangá, ele é o puro suco do machismo. Do machismo, não. Mas da masculinidade tóxica. Talvez tóxica, mas da masculinidade. Basicamente, todo o mangá gira em torno só de caras. Eu acho que não tem nenhuma mulher que é nomeada na história e que tem fala e que é relevante pro enredo, que não como uma ferramenta. Tipo, olha lá, aquele cara ali, ele abandonou a vida de Yankee porque ele começou a namorar. Tem isso. Tem um cara que ele sai do grupo em algum determinado momento, que era um dos personagens que acompanhava ali o protagonista, que ele, eu tô trabalhando, achei uma namorada, eu não vou mais brigar com ninguém, beleza? Então, beleza. Esse mangá com certeza não passa no teste de Best Deal. Não, definitivamente não passa. O mangá é 100% machão, isso aí. Mas ele é divertido. Eu acho que os pontos positivos que fazem eu recomendar Crows é que eu acho que ele cria esse micro-universo, que é um universo idiota, tipo, um monte de adolescente se batendo sem motivo. Tipo, os conflitos surgem pelos motivos mais idiotas, porque é adolescente só querendo se impor. Mas ele faz ser divertido, ele faz você se importar com essa composição dos personagens, com essa hierarquia, com essa briga imbecil, principalmente porque o protagonista, ele é um cara muito, muito legal. Ele é o Sakuragi, em termos de personalidade. Ele tá ali, ele é muito bom de briga, mas ele quer que se foda essa guerra da escola, sabe? Ele quer aproveitar a vida dele. E aí começam a querer brigar com ele começa a querer brigar com todo mundo e acaba escalando, né? Ele acaba se tornando bem relevante pro colégio. Mas tudo se ancora no carisma desse protagonista e de alguns personagens que acabam circulando ele e começam a participar da história. Normalmente eles são mais mal encarados, o protagonista é engraçadão e de vez em quando tem um outro engraçadão. E as brigas, eu adoro as brigas, eu adoro como tudo se resolve numa porradaria franca, uma porradaria interessante e às vezes de forma bastante previsível. Tem até eu lembro de ter uns 5, 6 arcos grandes na história, mais ou menos. A primeira é do colégio, depois tem um grupo de colégios rivais, tem um colégio rival principal, que eles vão pra outra cidade, tem a guerra de sucessão. E eu acho bem divertido porque eu consigo pensar que pelo menos 2 desses arcos ele tem um término que você fala, caralho, eu não esperava que ele ia terminar esse arco desse jeito. Tem umas resoluções bem interessantes. E eu gosto também como ele faz o mangá, ele não perde de vista que ele trata de um assunto extremamente banal, idiota e efêmero, porque o cara que é o fodão, líder violento, fodão, machão, o cara que combina a escola, ele se forma, ele tem que trabalhar, né? Tipo, é isso. Então mostra o cara que ele era o líder da gangue, o líder da escola que batia todo mundo, quando vira o ano na escola, mostra que ele tá trabalhando, sei lá, de padeiro, sabe? Que fantástico. Porque ele sabe que nesse mundo, quando eles estão lá, é super importante e as pessoas saem daquele mundo e segue a vida. O mangá tem, tipo, noção disso. Tem noção disso. Interessante. Então é bem interessante. Eu sei que existem muitos spin-offs e existe uma continuação. Nossa, abri aqui o Manga Updates. A continuação grande que é o Worst.
até foi mais popular, eu acho, que Crawls, mas eu gosto, eu li pouco de Worst, eu gostei mais de Crawls, e Worst eu acabei nem engatando, quero ler um dia, mas é interessante, e se você for colecionista, ele tem figures muito boas. Ele tem, figures de Crawls são extremamente legais, e eu adoraria ter, porque ele tem tipo de todos os personagens, mas eu nunca vou comprar porque eu não quero entrar nesse mundo. Não, perigoso comprar figure. Beleza, cara, beleza. Eu não esperava por essa recomendação, não. Eu vou oficializar ela, porque eu já recomendei de tabela e ninguém nunca leu porque eu recomendei de tabela, então eu vou oficializar essa recomendação. Sim. Não, você sempre fala de Crawls. Ai, nossa, eu lembro de algum texto seu até antigo. Crawls, Delinquentes, teve isso. Faz muito tempo. Beleza. Qual será a recomendação da semana? Boa recomendação. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Excuses in my sleep, as if anyone had doubted them at all. But if we are Eritrea, then we won't have to pay her, and everyone can go home. I've got to see paranoia where I find, as if anyone had doubted it at all. But if we are Eritrea, then we won't have to pay her, and everyone can go home.